pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos hoje para uma tiragem intuitiva, tá? Essa tiragem ela vai ser mais assim voltada para um autoconhecimento. Ela não tá assim voltada para uma evidência do que pode vir e tal, tá? Mas vamos lá. É uma tiragem que pode ajudar muito você. Então vamos lá. Eu tirei aqui a carta do coelho das cartas xamânicas. E essa carta do coelho, ela fala muito de medos. Ligar aqui central que eu tô com calor, né? Ela fala muito sobre medos e sobre você chamar os medos para si. Essa carta aqui, ela fala sobre o coelho que ele era muito amigo de uma bruxa. Só que a bruxa, toda vez que ele precisava, ela ajudava ele com magia. E ele cortou a amizade que ele tinha com a bruxa, ignorando todas as vezes que ela o ajudou, por causa do medo da sua magia. E a bruxa lançou um feitiço para ele que ele e todos os descendentes dele iriam passar por sempre chamar os próprios medos. A lição dessa carta do coelho aqui é de que toda vez que tudo aquilo que você sente medo, você atrai para si. Você tem que ter um impulso de coragem para viver a tua vida, mesmo que você esteja com medo. E aqui a carta do coelho, ela fala sobre como você atrai as próprias armadilhas do seu dia a dia, da sua vida. Porque o coelho, nessa história aqui, ele sempre gritava, né, depois desse feitiço que essa bruxa lançou para ele sempre gritava para aquilo que ele mais tinha medo. Então, se ele tinha medo de gavião, ele gritava: gavião, eu tenho medo de você. Gavião, você não pode me pegar. Gavião, eu não quero que você me pegue. E ele ficava gritando até que o gavião olhasse para ele. Entende? Então, quanto mais você grita os seus medos, mais eles são atraídos por você. Quanto mais você diz que o que será de mim se tal coisa acontecer? Essa é uma frase que você tem que tirar do seu vocabulário. O que será de mim se tal coisa acontecer? É você ter que trabalhar esses seus medos aqui. A carta aqui do Oráculo de Delfos, ela fala sobre reconciliação. E a reconciliação é você dar o primeiro passo em busca daquilo que você quer de volta. E a carta do coelho, junto com essa carta do coelho, ela me fala de você ter que dar o teu primeiro passo em busca das coisas que você quer, apesar do seu medo. E olhar para a sua vontade de conquistar alguma coisa, sem ter aquela frase de: e se der errado? E se eu fizer isso e acontecer tal coisa? E o que será de mim se isso não der certo? Entende? Porque quanto mais você, além disso, bloquear o início daquilo que você quer conquistar, além disso, bloquear, a tendência para que realmente aconteça aquilo que você sente medo é muito maior. Olhe para aquilo que você quer, tentando olhar condicione o seu cérebro, o seu olhar, para enxergar aquilo que a positividade daquilo dali. Se o seu olhar, quando você olha para aquilo dali e você vê somente a negatividade das coisas, você está condicionando o seu olhar, esse olhar está condicionado somente a olhar para aquilo que é negativo. Se você olhar para as coisas e pensar, não,
E se der certo? Eu acho que às vezes o se der certo, ele é mais assustador com e se der errado. Porque o se der errado é como se tipo, tudo bem, eu tentei. Ninguém pode dizer que eu não tentei, né? Tentei, deu errado. Então, assim, mais vezes é muito mais fácil você estar acostumado com a negatividade do que estar acostumado com a positividade. O negativo, ele assusta muito mais do que... O positivo assusta muito mais do que o negativo. Entende? Então, primeiro, observe esses seus medos, trabalhe esses seus medos para que você não chame eles para você. Tá? Tem até uma piada que o pessoal fala assim, eu tenho medo de ganhar dinheiro. Mas se a pessoa for olhar mesmo, ela realmente tem medo de ganhar dinheiro. Se a pessoa for olhar para as crenças dela, ela realmente tem medo de ser uma pessoa bem-sucedida. Tem pessoas que têm crenças limitantes e não sabem de ganhar dinheiro. Tem pessoas que têm crenças, tem pessoas que vibram na escassez. É aquela coisa de se não der certo, se o dinheiro acabar, a gente dá um jeito depois. Isso é vibrar na escassez. Entende? E aqui a pessoa com quem eu me conecto, ela vibra um pouco nessa escassez. E aqui com essa carta do impulso inicial, junto com a carta da reconciliação, é aquela coisa de você dar o primeiro passo na direção daquilo que você quer. A reconciliação, ela também pode ser você ter que se reconciliar com o seu passado. Você se reconciliar com a figura materna. Como assim com a reconciliação com a vida materna? Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo muita energia de Áries aqui. E olha que eu não tô tirando para signo nenhum. Algumas pessoas têm muita ferida emocional ligada à parte materna. Às vezes a gente acha que é alguma coisa, mas na realidade, que acha que é o pai, mas na realidade quando você for olhar, você culpa a mãe. Então aqui tem uma reconciliação com essa parte do seu passado, para que você também entenda de que por mais que coisas negativas tenham acontecido entre você e a sua parte materna, a sua parte materna, ela conseguiu fazer aquilo que ela conseguia. Ela fez aquilo que ela conseguiu fazer. É até um pouco meio que, sei lá, algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender isso, né? Porque cresceu num lar violento, né? Cresceu com a mãe sendo violenta, e isso trouxe muita mágoa no seu interior. Mas a reconciliação é você se reconciliar com essa parte da sua mãe. Entender que ela fez aquilo que ela conseguiu fazer. Mas como que ela conseguiu só me bater? Sua mãe não conseguiu só te bater. Ela não conseguiu só te humilhar. Ela não conseguiu somente isso. Ela teve outras coisas boas que ela fez também. Só que o seu cérebro é condicionado a olhar somente aquilo que é negativo. Porque você tem tanto medo que isso aconteça de novo, que você prefere, e é mais cômodo para você, permanecer no seu lado negativo, vibrando no negativo. Porque se você vibrar, se você tentar migrar para o lado positivo, você tem medo de ir para a positividade porque você tem medo de sofrer novamente. Então, como uma forma de defesa, o seu cérebro te condiciona a olhar somente para o negativo, porque aquilo dali é onde você conhece. É mais fácil permanecer desse lado do que você tentar mudar e olhar para o lado positivo das coisas.
Porque às vezes a parte olhar para o lado positivo é mais doloroso do que o seu parte olhar para o teu negativo. Como é que eu vou perdoar minha mãe se ela fez tal coisa? Como é que eu vou acreditar que a minha mãe fez aquilo que ela conseguia fazer se ela me abandonou? Entende? Então, assim, por medo de viver uma felicidade e essa felicidade acabar, você se condiciona a ficar na escassez. Só que você nunca sai do lugar se você ficar permanecendo ali naquele lugar. Você nunca vai sair para um lugar melhor se você continuar permanecendo, vivendo nessa escassez, vibrando nesse medo. E eu acredito que com essa carta do impulso inicial aqui, você tem muito mais coisas para viver, você tem uma trajetória, você tem uma história com uma potência muito maior de que você seja feliz do que você ficar aqui. Só que para você ir para esse lado que você tem uma potencial felicidade, de viver coisas melhores, você precisa abandonar esse medo, o medo de ser feliz. É incrível a gente falar que como é que eu vou ser, como que eu sou, como que eu tô condicionado como que eu tenho medo de ser feliz, né? Isso é um absurdo. Mas se você for olhar medo mesmo, você vai ver o quanto que você tem medo de sair dessa vibração de escassez, do quanto você tem medo de prosperar. Então, é esse medo que vocês têm que enfrentar nessa vida de vocês, na sua vida. Vamos ver aqui o que o tarô de Osho tem para dizer. Carta da solitude. O experienciar e carta do mestre. A solitude, ela fala de... A solitude, ela não é a mesma coisa que solidão, né? A solitude é você gostar de estar com a sua presença. E não é você viver isolado do mundo. Não é isso. A solitude é você gostar da sua presença, você estar sozinho num ambiente, mas e gostar da sua própria companhia, gostar de estar sozinho. Entende? É você ser amigo de você mesmo. Quando todo mundo se for, a única pessoa que vai sobrar é você. Então você precisa gostar da sua companhia. Porque onde você vai, você tá. Então você tem que gostar da sua companhia. Você tem que gostar de estar com você. É você também experimentar, viver coisas diferentes. A carta do experienciar aqui. Experienciar. É você experienciar vivências novas. É você sair e ir a um cinema sozinho. É você ficar em casa só e assistir um filme sozinho, sem ter aquela necessidade de estar com alguém. Você ir a um restaurante, jantar sozinho, para comer a comida que você quer. Imagina você ir num restaurante e você não ter que depender da opinião da outra pessoa para vocês conciliarem um prato que vocês querem comer. De você olhar um cardápio e você dizer, eu quero comer tal coisa. Mas eu sei que a sua dificuldade é você ir ao outro lugar sozinho, porque você sabe que as outras pessoas vão ficar te olhando. O que as outras pessoas... Eu tenho vergonha de ir nos outros lugares, porque as pessoas vão me olhar. Então tem essa dificuldade. Mas você tem... Entenda que a gente volta de novo na mesma coisa, na mesma tecla. Eu tenho medo de ir num lugar sozinho, eu tenho vergonha de ir num lugar sozinho porque as pessoas vão me olhar. Por que eu tenho medo de ser visto?
Por que eu tenho vergonha das pessoas me olharem? Ah, porque as pessoas vão pensar que eu sou solitário. Aí vem aquela foto, né? É solitude e solidão. O olhar do outro, ele não tem uma influência na tua vida. Mas eu sou muito preocupada, Natália, com o que as outras pessoas pensam de mim. E se as pessoas pensarem que eu sou, se eu, sei lá, levei um bolo de alguém, isso vai mudar em quê? Se a outra pessoa pensar que você pegou um bolo de alguém, se a outra pessoa pensar que você tá sozinho, que você é uma pessoa solitária, isso vai mudar em quê na tua vida? Me fala qual é a mudança que vai ter na sua vida se uma pessoa pensar isso de você. Vai ter alguma mudança? E se tiver essa mudança, ela vai ser uma mudança positiva ou negativa? Qual é a influência do pensamento da outra pessoa de ela acreditar que você é uma pessoa sozinha? E lembre-se, a gente fala, eu já falei várias vezes sobre projeções, né? Aquilo que você pensa do outro é algo que você pensa sobre você. Então, se aquele outro lá, se você está com medo dos julgamentos dos outros, é porque você se julga muito. E por que você julga muito a si mesmo? Por que você está se julgando tanto? Qual é o problema de condicionar esse teu julgamento demais as tuas atitudes? Então aqui é para você refletir sobre os teus medos. É sobre você refletir o seu medo de ser visto, o medo do julgamento dos outros, o medo que você tem externo, do que as pessoas pensam sobre você, é uma coisa que você não tem que pensar sobre os outros, você tem que pensar sobre você. Por que eu tenho medo de ser visto? Por que eu tenho medo das pessoas me julgarem? E aí é onde a gente vai voltar lá na infância, que fala sobre reconciliação. A reconciliação com o pai e com a mãe. Porque talvez a forma com que o seu pai e sua mãe te condicionou a muitos julgamentos. A você está sempre sendo condenado ou condenada a algo errado. Olha aí, ó, já fez outra coisa errada. Olha aí, ó, já fez outra merda. Entendeu? Nossa, mas você só faz merda, você só faz coisa errada. Essa fala do seu pai ou da sua mãe não é sobre você, mas esse é um pensamento que eles têm sobre si mesmos. Quando você entender que as pessoas, elas não passam de crianças feridas vivendo no corpo de um adulto, você vai tirar um peso enorme da tua vida. Porque os seus pais, eles te criaram baseado na criação que eles tiveram, com algumas modificações, umas pequenas modificações, mas foi baseado naquilo que eles foram criados, na forma que eles foram criados. E a forma com qual os seus avós foram criados, foram baseado na forma com qual os bisavós, seu bisavô, sua bisavó, criou os seus avós. E assim sucessivamente. Então aí a gente vai para aquela parte de padrões familiares, crenças familiares, padrões repetitivos. Então, aqui a gente fala também, além de você ter que analisar os seus medos, você tem que se permitir enxergar as crenças familiares que você carrega. Tá entendendo? A partir do momento que você começa a entender que certos padrões que você repete, certos padrões que você vive, são padrões que a sua mãe e seu pai carregam, e são padrões que sua mãe e seu pai carregam lá dos seus avós, dos seus bisavós, e assim sucessivamente. Então, a partir do momento que você analisa um medo das coisas, você consegue quebrar padrões e você consegue recuperar o seu poder. Seja mestre de si mesmo. Você se torna um indivíduo. Você se torna um ser único.
de verdade, porque todos nós somos seres únicos. Só que nós não somos condicionados, não somos ensinados a olhar para si. Nós somos ensinados a olhar para o externo. Então a gente nunca está vivendo um ser indivíduo. A gente está vivendo partes de indivíduos. A gente está vivendo uma parte do que o seu pai ensinou e uma parte do que a mãe ensinou. Aí a gente faz tudo junto e misturado e vive uma vida sem questionamentos, sem entender o porquê. Por que que eu tenho esse tipo de atitude? Entende? Por que que eu tenho esse tipo de atitude? Por que que eu tô sentindo tal coisa? Por que que eu fico repetindo isso? Por que que eu tenho um dedo podre para relacionamentos? Eu só me envolvo com gente ruim. Por quê? Como é que seu pai tratava sua mãe? Ah, eu não tive pai. Meu pai abandonou aí, foi minha mãe. Só minha mãe na vida. Ok. E como foi que a sua mãe tratava sobre amor? Ela dizia que relacionamento era ruim, que o amor não existia, que homem não serve para nada, a não ser atrapalhar a vida da mulher, que homem falava mal do seu pai. Só que isso é sobre ela. Essa parte é sobre ela. A forma com qual ela foi viver a experiência dela sobre o amor. Então, por que você tem um dedo podre? Você aceita relacionamentos pobres de afeto, pobres de amor, porque você acreditou, porque foi assim que você cresceu acreditando que é amor. Uma pessoa que te dá migalhas de atenção, migalhas de amor, porque você entendeu que era assim que era um relacionamento amoroso. Você conheceu o amor através do olhar do seu pai e da sua mãe. Se seu pai e sua mãe não eram pessoas amorosas, não eram pessoas que tinham muito toque afetuoso, não participavam muito da sua vida, é assim que você é uma pessoa carente de atenção. Então, se você é uma pessoa carente de atenção, você vai buscar migalhas de atenção para tentar suprir a necessidade de atenção que a sua criança interior tem. Tá entendendo? Então, você vai buscar em relacionamentos falidos desde o início, por migalhas de atenção. Qualquer pessoa que chegue e te dá uma migalhazinha de atenção, você já acredita que essa pessoa é o amor da tua vida. Então, quem é você no meio disso tudo que eu falei aqui? Quem é você? Qual é a parte que te cabe? Ah, é porque meu pai e minha mãe, eles discutiam muito. Eles viviam brigando. Meu pai violentava minha mãe. Esse foi o amor que eu conheci. Só que você não precisa viver esse amor, porque quem viveu esse amor foi seu pai e sua mãe. E o fato de você estar buscando pessoas que sejam parecidas com seu pai ou com sua mãe está fazendo com que você viva a vida dê continuidade à vida do seu pai e da sua mãe. Então tá na hora de você quebrar esse ciclo, analisar tudo isso e começar a viver a tua vida de verdade. Quando você começa a quebrar os padrões repetitivos que a sua mãe e o seu pai viveram, você começa a ser um indivíduo e não partes de indivíduos. Tá? Me dá mais uma carta para esse mestre, por favor. Olha o que tem no fundo. O forasteiro é uma criança aprisionada. É uma criança que quer chegar ao outro lado, um outro lado que parece ser mais colorido, mais iluminado, mas ela está presa do lado de fora.
E a única pessoa que pode quebrar essa corrente ou ter a chave desse cadeado aqui é você. Como? Vivendo experiências novas, se permitindo viver coisas novas. Entende? É isso mesmo. Porque eu tô sem óculos e eu não tô enxergando. Mas esse cadeado aqui, ele não tá trancado. As correntes foi passada aqui, mas o cadeado não tá trancado. Não vai dar pra vocês verem porque é meio escuro, só se eu aproximar muito a câmera. Mas esse cadeado aqui, ele tá aberto. Então é só tirar o cadeado, tirar a corrente e correr pro lado mais colorido e iluminado da vida. Mas a criança está olhando para onde? Para aquilo que ela gostaria de viver. Permanecendo onde ela está, onde as coisas são mais enrijecidas e escuras, imaginando aquilo que ela gostaria de viver, tendo a possibilidade na frente dela de viver o que ela sonha em viver. Mas como ela não está olhando realmente para as soluções, porque a solução aqui é tirar simplesmente o cadeado. O cadeado ele tá assim, ó. Se você tirar, a corrente cai. Então, se você olhar para a solução do problema e não somente para aquilo que você gostaria de viver, você consegue viver aquilo que você gostaria de viver. Só que você não olha para a solução porque é mais fácil você ficar onde está, num lugar rígido, um lugar escuro, endurecido, do que você realmente abrir aquilo dali e ir em busca daquilo que você sonha em viver. Eu vou tentar aproximar aqui para ver se dá para vocês verem esse cadeado aberto aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que deu pra ver, né? Acho que deu pra ver, né? Então, a gente tem aqui a carta da integração e a carta da fonte, o mais de paus. A integração é você viver os seus dois lados. Me lembra também essa carta do impulso inicial. A fonte criadora. Dá uma carta aqui para essa carta do mestre, por favor. A determinação. Carta da determinação. Junto com essa carta do mestre aqui, o que me fala também de muita intuição, porque o mestre tem aqui essa lua em cima dele. E a energia da lua, né, a luz da lua iluminando a barba dele. O que me fala também de ser uma pessoa mais sábia. Aqui. O mestre, de uma sabedoria. E uma sabedoria milenar. A determinação de você ser a pessoa que você é de verdade e não somente fragmentos de outros seres, fragmentos do seu pai, da sua mãe. A carta da determinação, a gente tem 3 pessoas aqui, uma pessoa adulta, uma criança um pouco mais velha e uma criança menor. Dentro de nós, a gente tem uma criança ferida, a gente tem um adolescente rebelde e um adulto frustrado. 3 pessoas dentro de si. Para você poder curar, você tem que ir direto à fonte. Qual é a fonte? Você tem que ter que olhar para a tua criança interior, entender as dores dela, para que você possa entender os motivos do seu rebelde, do seu adolescente rebelde aí. Para que o seu adulto, seu atual eu, não seja tão frustrado, para que as suas frustrações se quebrem. A integração é você poder integrar a sua criança interior
o seu adolescente rebelde, para formar um adulto, e não uma criança ferida vivendo num corpo de um adulto maduro e sábio e mestre de si mesmo, tá? Carta da integração. Integra suas energias, integra suas vivências. Entenda que você não é só negativo, você tem o positivo e o negativo. Isso aqui é muito sobre você curar suas feridas e poder se libertar. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem. Essa carta do coelho tem uma frase para essa carta do coelho. Aqui. Coelhinho assustado, abandone seus medos. Fugir não fará cessar a dor, nem derramará luz na escuridão. Então, quanto mais você fugir das suas responsabilidades internas, mais você vai sofrer, certo? Gente, é isso. Eu espero ter ajudado. Eu adorei, eu amo esse tipo de leitura. Eu gosto muito desse tipo de leitura de autoconhecimento. A gente vai numa parte muito profunda, tá? Eu adoro esse tipo de leitura. Bom, é isso que eu tenho para vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo. Boa sorte. Até mais.